Deus, diante de Ti, Pai, eu quero me colocar nesta noite. E quero, Senhor, Te agradecer primeiramente por estar aqui na Tua presença, Senhor. Ó Deus, eu quero Te apresentar o meu filho, Pai, que vai ministrar a Tua palavra nesta noite, Deus. Que o Senhor possa falar, Senhor. Que o Senhor possa usar ele poderosamente, Deus. E que ele possa, Deus, fazer aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, ó Pai. Abençoa cada um que está aqui, Senhor. Que cada um possa aprender de Ti, Senhor. Cada dia, Senhor, que a Tua palavra possa nos ensinar, Senhor, que nós possamos ser aquela rocha que o vento venha, mas que nós fique firme na Tua presença todos os dias. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Pai, nós queremos Você aqui, Deus. Sem Tua presença, tudo isso aqui é inútil, nada vale a pena. Espírito Santo, eu Te peço, vem neste momento sobre cada coração que está aqui. Somente Tu pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Eu não posso convencer ninguém. A Tua palavra, Pai, nos confronta, nos molda, Pai, nos afia. E eu Te peço nessa noite, Pai, que a Tua palavra venha nos moldar, Pai. Pai, que o Senhor venha falar com Teus filhos assim como o Senhor falou comigo, Pai. Que a gente possa sair daqui mais maduro em Ti, Pai. Que a gente possa ir a níveis mais profundos em Ti, Pai. Que a gente venha deixar de ser criança e venha virar adulto, Pai, espiritual. Te peço, Deus, vem e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Queria agradecer você que nos visita hoje pela primeira vez. Que você seja abençoado nessa noite, que você volte outras vezes. Que se sinta acolhido nessa casa e que tenha um lugar para você. Você que está nos acompanhando também pela internet, que Deus abençoe você aí. Queria mandar um abraço para o meu sogro que está me assistindo lá também agora. E vamos falar da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Um texto que a gente leu bastante nessa semana aqui. Durante essa semana eu vinha meditando na palavra e buscando algo em Deus para ministrar, e lia daqui, lia dali, escrevia alguma coisa. E durante as ministrações aqui a gente foi ouvindo mais de Deus, mais revelação. E a palavra que eu tenho nessa noite é uma palavra dura. A palavra de Deus, ela é como espada. Ela corta dos dois lados. Então, enquanto eu estou cortando para vocês, ela volta para mim também. Então, eu também, enquanto eu preparava essa palavra, eu fui confrontado por Deus em algumas coisas que eu preciso amadurecer. E que você possa também ser confrontado por Deus, que você possa amadurecer nele e crescer nele. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Nunca. Ou ela te muda, ou ela te condena. Se você não praticar ela, como falou a minha mãe, você vai ser um homem imprudente e ela vai te condenar. A tua casa vai cair. Mas se você praticar, você vai ter a sua casa sobre a rocha. Vai vir as tempestades, vai vir os ventos e você não vai cair. Vamos ler a palavra de Deus em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo. Apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos desse mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é mais escravo, mas filho de Deus. E uma vez que você é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Esse texto de Gálatas é um texto muito profundo. É muita riqueza nesse texto. Mostra que
o plano de salvação, basicamente. Que Deus enviou seu Filho para nos resgatar da escravidão da lei. E quando nós aceitamos seu Filho como Salvador, por consequência, nós se tornamos filhos de Deus. E, consequentemente, co-herdeiros com Cristo. Só que no primeiro versículo fala assim: o filho, enquanto não atingir a idade adequada, em nada é diferente do escravo. Enquanto o filho não amadurece, em nada ele discerne do escravo. Ele não pode pegar o dinheiro da herança do seu pai e ir gastando, comprando o que ele quer. Não pode, enquanto ele não tomar a idade adulta. E muitas vezes nós, como filhos de Deus, como herdeiros de Deus, de todas as bênçãos espirituais que nós temos, nós nos comportamos como meninos, como crianças, e não desfrutamos daquilo que Deus tem para nós. Nós temos toda sorte de bênção espiritual, todas as bênçãos espirituais. Lá em Efésios fala que Deus nos escolheu nele e nos elegeu antes da fundação do mundo, para nos ter todas as bênçãos espirituais. E muitas vezes nós não desfrutamos de nada disso. Vivemos como escravos. Vivemos de maneira imatura. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 11, tem um outro texto. Se você puder abrir e quiser ler comigo. Hebreus 5, 11 diz assim, ó: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. No entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Aqui nesse texto a gente vê o escritor aos Hebreus falando que aquela igreja já deveria estar aprendendo coisa sólida, alimentando de alimento sólido. Mas ainda era necessário dar o leite espiritual para eles. A gente vê que o problema da imaturidade na igreja não é de hoje. É lá de trás. Desde o início da igreja existia o problema de maturidade. Pessoas dentro da igreja que já deveriam ser mestre, tá ensinando os outros, tá abrindo uma célula, quem sabe, ministrando a palavra, mas sempre estão com as mesmas dores, com os mesmos mimimis, com os mesmos problemas, não crescem espiritualmente. Se um adulto só se alimentar de leite, ele vai passar mal, ele não vai crescer saudável. E muitas vezes nós viemos na igreja por 20, 30 anos, crescemos na igreja, somos filhos de pastor, somos filhos de crente, neto de crente, mas não amadurecemos. Continuamos com as mesmas práticas antigas, com os mesmos pecados, com as mesmas dores, e não evoluímos em Deus. E sendo que deveríamos ser herdeiros, tomar posse dessa herança, desfrutar dessa herança. Mas como a gente leu no começo, o filho imaturo em nada discerne do escravo. Quando você vivia uma vida de pecado, quando eu vivia uma vida de pecado, nós éramos escravos do pecado. Mas se você, quando aceita Jesus como teu Salvador, não muda a sua forma de viver, não assume essa posição em Deus, você continua escravo de certa forma. Você vive, vem na igreja, mas você não deixa de ser escravo. Porque você não toma a posição de filho de Deus, não tem uma atitude de mudança. E nós, como filhos de Deus, precisamos nos posicionar como filhos de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Outro texto que o apóstolo Paulo fala sobre a imaturidade da igreja de Corinto. Olha o que Paulo diz sobre a igreja de Corinto. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhe falar como pessoas espirituais. Olha como estava essa igreja. Paulo foi nessa igreja e quando ele foi lá, ele teve que tratar aquela igreja como se fosse gente do mundo. Não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como pertenceste a este mundo, ou como fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana.
têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isto mostra que vocês são controlados? Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas desse mundo? Paulo mostra que essa igreja era extremamente imatura. Ele teve que tratar eles como mundanos ou como criancinhas espirituais. Teve que dar leite para eles, porque eles não tinham crescido. O que ele fala aqui? Vocês acabam tendo ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, eu cresci na igreja, e o que eu mais via era gente brigando por posição. Porque o fulano de tal entrou na igreja agora e já está lá no louvor. E daí a pessoa está lá 20 anos na igreja, mas ela não desenvolve, ela continua de criança. Daí quando chega um irmão e começa a preparar, se crescer em Deus e assume uma posição, a pessoa fica com ciúme e não faz nada. Continua naquela posição de ciúme, em vez de evoluir, fica naquela posição de menino. Paulo fala em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Ser criança não é pecado. A vida cristã tem a fase de ser criança. Mas você não pode ser a vida inteira criança. Você precisa crescer. Nós precisamos deixar as coisas de menino, as coisas de criança. Abandonar esses ciúmes, como Paulo fala, as brigas por qualquer coisa, a imaturidade. Criança, ela quer tudo do seu jeito. Se ela vê algo, ela quer aquilo lá. E se ela não ganha, ela fica brava, às vezes ela bate o pé, grita, esperneia. Criança é assim. E nós, como filhos de Deus, não podemos ser crianças. Nós precisamos crescer. Nós precisamos evoluir. Crianças, elas querem receber, elas querem ganhar. Já filhos maduros, não. Eles trabalham e ajudam e contribuem para o lar. Numa casa, a criança ela só recebe, ela só ganha, ela só pede, me dá pai, me dá tal brinquedo, me dá tal coisa. A criança não faz nada para contribuir para o lar. A criança não tem essa obrigação, nem deve fazer. Mas um adolescente já tem que começar a cumprir tarefas. Tem que começar a ter disciplina. E na nossa vida espiritual também é assim. Quando você cresce, você tem que ter algumas obrigações. Você tem que seguir uma conduta. No começo é normal você tolerar um crente novo na fé, vai fazer coisas imaturas, é natural. E nós temos que tolerar, temos que ensinar. Quando o teu filho faz alguma coisa errada, o que você vai lá e faz? Filho, não é assim. Você dá uma corrigida, você vai lá e faz de novo. Quem sabe você dá uma puxada na orelha dele. Eu me puxaram tanto a orelha que ela ficou desse tamanho. Brincadeira, eu nasci assim. Mas se for necessário, você precisa corrigir. Tem que corrigir o teu filho, para ele fazer o que é certo. E Deus, Ele faz assim com a gente. Quando você vem para a igreja, você é um menino na fé, você é imaturo, você faz coisa errada, você faz o que não deve. Mas o que as pessoas fazem? Vem um líder e conversa contigo, ó filho, você fez tal coisa aqui. Isso aí não é atitude de cristão. Um bom filho vai ouvir, vai obedecer e vai mudar a sua prática. Mas um filho rebelde vai falar assim, nada a ver o que esse cara está falando, é careta, meu pai não sabe de nada, esse líder não sabe de nada, eu vou ficar do meu jeito e vai ver daquele jeito. E nunca vai crescer, vai ser um rebelde, vai ser uma criança espiritual. E nós precisamos deixar as coisas de menino. Eu quero falar com você algumas características da imaturidade. E depois eu quero falar características da maturidade. Primeira característica. Pessoas imaturas ficam felizes apenas quando recebem o que querem. Se Deus não atende suas necessidades, já desanimam da fé. Você conhece aquela pessoa que só vem para a igreja enquanto Deus está abençoando, enquanto Deus está dando, enquanto Deus está prosperando? Só vem para buscar, e vem buscar que é a bênção, que é a vitória, que é isso, que é aquilo. Pessoas imaturas são assim. Pessoas imaturas, elas só querem receber, só querem receber.
E primeira tempestade, primeira adversidade que vem, elas abandonam a fé, falam assim: ah, Deus não está comigo, Deus na igreja não adianta nada, parece que eu fui para a igreja, as coisas só pioram, e já desanimam da fé. Isso é característica de gente matura. Pessoas maduras, como falou a minha mãe, edificam sua casa sobre a rocha, vêm as tempestades, elas permanecem firmes. As tempestades vão vir. Jesus, quando ele veio até aqui, ele falou assim: no mundo vocês terão aflições. Jesus nunca prometeu que você vai ser rico, que você vai ter tudo o que você quer. Jesus nunca prometeu isso. Jesus prometeu que você vai ter aflição. Então, se você seguiu a Jesus, as aflições vêm de brinde do pacote. Só que Ele nos garantiu algo, que Ele estaria conosco todos os dias. A presença de Jesus na nossa vida faz a gente sofrer com qualidade. Você vai sofrer. Todo mundo sofre. O ímpio sofre e você vai sofrer. Só que com Jesus no barco, a tempestade é o lugar seguro para você estar. Se Jesus está no barco, Ele é o lugar seguro para você estar. Então a gente precisa aprender a passar pelas adversidades e não fugir quando elas chegam, porque elas vão chegar. Meninos se importam em ter, filhos maduros se importam em ser. Gente matura, ela quer ter. Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, quero isso, quero aquilo. E já filho maduro não, ele não pede, ele quer se tornar parecido com Cristo, ele quer ser como Cristo. A gente vê muitas vezes na TV, gente que só quer bênção, quer vitória nos programas de TV de muitas igrejas. Mas ter o caráter de Cristo, ser moldado por Cristo, exige um preço a ser pago, exige uma vida a ser paga. Viver como Cristo exige renúncia. Pessoas imaturas interpretam discordâncias como ofensas pessoais. Quando você confronta ela para ajudar em algo que vê que ela está fazendo errado, a pessoa já se ofende e se afasta, ou até mesmo sai da igreja. Como eu falei ali, um exemplo. Quando você vê uma pessoa que entrou na igreja recentemente, matura, ou quem sabe é uma pessoa até velha de fé, porque tem gente que é velha de igreja, mas não é maduro. Tempo de igreja não define maturidade, infelizmente. A pessoa está ali 20 anos na igreja, daí você vê ela fazendo algo que não deve, você vê, essa pessoa vai cair num buraco, continuar fazendo isso, daí você vai lá e fala: ó, meu, está fazendo errado. A pessoa já acha que você está indo contra ela, que você não ama ela, sendo que você está tendo uma atitude de amor, corrigindo ela. A correção é uma atitude de amor. Um filho que não tem limite é um filho delinquente. Então filhos precisam de limite. E muitas vezes, se tem uma pessoa mais madura na igreja e vê você, quem sabe te corrige, que te chama atenção, nós precisamos ser maduros para aceitar a repreensão, avaliar nossa conduta e ver que precisamos mudar. Pessoas maduras fazem isso, mas pessoas imaturas, elas falam assim: não, essa pessoa não me ama, se afasta da pessoa ou até mesmo sai da igreja. Não aceitam um confronto. Outra característica de pessoas imaturas: não gostam de ser criticados. Quando recebem uma crítica, mesmo que construtiva, já pensam que você é contra ela. Precisam ser sempre bajulados. Assim como a pessoa imatura, ela não aceita repreensão, pessoas imaturas não aceitam ser criticadas. Nem que seja uma crítica construtiva, nem que você fale algo para melhorar ela. E no mundo de hoje em dia, se você não está preparado para ouvir críticas, você vai viver dodói. Porque a todo tempo você vai receber crítica. Às vezes você vai falar algo com uma pessoa, ela vai entender atravessado e vai ficar ofendida com você. Crítica faz parte da vida. E pessoas maduras não se ofendem com críticas. Pelo contrário, elas vão olhar para dentro de si, vão ver: olha, eu acho que é verdade mesmo o que ele me falou ali. Eu acho que eu tenho que melhorar. Ela vai analisar e vai tomar aquela crítica como algo para ela crescer. Mas imaturos vão se ofender, achar que são certos e tudo mais.
Outra característica de pessoas imaturas: elas são vitimistas. Quando são confrontadas, elas correm até alguém para tentar ser adulado. Pessoas imaturas são assim. Elas sempre se sentem vítimas de tudo. Quando são confrontadas, elas não procuram mudar. Pelo contrário, elas vão procurar alguém e falar assim: olha, tal pessoa falou isso de mim, e eu tô assim. E daí querem receber uma adulação ali. Pessoas imaturas são vitimistas. Nós precisamos deixar essa imaturidade de lado. E quando recebemos confrontos, quando recebemos palavras de correção, falar assim: é para mim mesmo. Nós temos que vir para a igreja não com uma pá e pegar, essa aqui é a palavra para o Felipe, joga para o Felipe. É para o Romeu. Nós temos que vir com uma enxada e puxar: não é para mim, é para mim, é tudo para mim. Nós temos que vir com uma enxada, não com uma pá. E quando as correções vierem, porque a palavra de Deus vai nos corrigir. Se você buscar a Deus, se você vir até a igreja com o teu coração aberto, a palavra vai te confrontar e vai te corrigir. Você precisa tomar uma posição diante disso. Ou de pessoa madura que vai tomar para si a palavra e vai mudar, ou uma pessoa vitimista que vai achar que aquilo ali é ofensa. A última característica que eu listei aqui de pessoas imaturas: meninos procuram entretenimento, filhos maduros procuram entendimento. Criança, ela quer ser entretida. Ela quer um videogame, ela quer um joguinho, ela quer o celular para jogar, ela quer assistir uma série, quer ser entretida. Mas já um filho maduro não, ele procura entender, procura o conhecimento, procura estudar. E assim é na igreja. Gente imatura, meninos na fé, querem ser entretidos. Querem uma palavra de, você vai sair vitorioso. E querem fazer coisas de menino. Querem só palavras de adulação, querem palavras de afirmação. Querem que o seu ego seja massageado. Querem entretenimento, querem um show. Querem um espetáculo dentro da igreja. Querem um entretenimento. Mas pessoas maduras na fé, o entretenimento não alimenta. É leite. Pessoas maduras, elas procuram o entendimento. Procuram a palavra de Deus, procuram buscar na palavra, ver na palavra os princípios da palavra. Não procuram o entretenimento. Nós precisamos deixar as coisas de menino. Deixar de querer o entretenimento para buscar o entendimento. Somente teremos acesso à herança quando tivermos maturidade. Enquanto formos filhos imaturos, não teremos acesso à herança. No livro de Lucas, capítulo 15, no versículo 11, até o 32, conta a parábola do filho pródigo. A Jéssica ministrou essa parábola dias anteriores ali. E nessa parábola, mostra 2 filhos imaturos. Os 2 filhos dessa parábola são imaturos. Como você bem sabe, um dos filhos pediu herança para o seu pai, pegou a sua herança, foi para um lugar distante e viveu uma vida desregrada. Gastou tudo que tinha, e quando caiu em si, viu que não tinha mais nada e falou assim: vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para ser um dos empregados do meu pai. Chegando lá, o pai recebeu ele de braços abertos e falou: filho, jamais eu vou te querer como empregado. Você é meu filho, você estava perdido e eu te encontrei de novo. E recebe aquele filho. Aquele filho, apesar de imaturo, ter pego a herança e ter gastado tudo com prostituição, quem sabe, com bebedice, com tanta coisa. Quando ele perdeu tudo e foi para o sofrimento, ele amadureceu e viu que estava errado, se arrependeu e voltou para a casa do pai. E o pai recebeu aquele filho de braços abertos. Aquele filho aprendeu com o seu erro e amadureceu. Porém, chegando na casa do pai, tinha um outro irmão mais velho. E quando o irmão mais velho chega em casa, o que ele vê? Ele vê o pai preparando uma festa para receber aquele irmão que tinha se perdido. O que aquele filho fala? Meu pai, como é que você faz isso? Eu estou aqui a vida inteira contigo e você nunca me deu um cabrito para mim assar com meus amigos?
E esse aí sai, gasta com prostituição, e você recebe ele de volta com o bezerro cevado. E o pai fala assim: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Aquele filho tinha a fazenda inteira para poder usar, mas ele era imaturo, ele era como um empregado, não usava de nada. Ele falou assim: eu nunca recebi um cabrito, mas ele podia lá pegar o boi que ele quisesse para poder fazer um churrasco, mas ele vivia como escravo, porque o filho imaturo, enquanto não tem maturidade, em nada difere do escravo. Esse filho, apesar de ter ficado com o pai e não ter saído viver uma vida louca, era imaturo. Por quê? Porque não desfrutava de tudo aquilo que o pai tinha. O governo de Deus, a herança de Deus é para os filhos. E nós, como filhos, devemos assumir essa posição em Deus. Deixar as coisas de menino e nos tornarmos filhos maduros. O título dessa mensagem, eu coloquei: deixando a imaturidade e assumindo o governo de Deus. Nós precisamos deixar a imaturidade. Nós, como igreja, precisamos deixar as coisas de menino. Deus tem uma cidade para nós conquistar. Pessoas estão se perdendo e nós estamos aqui, às vezes, de mimimi por pouca coisa. Antigamente, nas igrejas, a pessoa ficava ofendida porque não ganhava oportunidade. Agora, hoje, nós temos aqui, se você quiser trabalhar nessa igreja, o que mais tem aqui é trabalho. Então, venha e assuma algo em Deus. Pega uma responsabilidade. A responsabilidade torna um menino em homem. É responsabilidade que você precisa muitas vezes. Assumir algo em Deus, procurar algo em Deus para você poder crescer. Agora eu quero listar com você algumas características da maturidade. A primeira característica que eu quero listar é a humildade. Se você quiser abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 18, versículo 9, conta uma parábola. Olha o que diz essa parábola. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração. Olha a oração do fariseu: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele ali, cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância, e não tinha coragem de nem levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Nessa passagem a gente vê 2 tipos de pessoas dentro da igreja. Um fariseu, como você viu a oração dele, cheio de justiça própria, falando: ó Deus, eu não sou como as demais pessoas que são pecadoras, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não corto meu cabelo, eu uso saia, eu faço isso, eu dou meu dízimo, eu uso calça, parafraseando nos nossos dias. E o outro fariseu, o outro cobrador de impostos, falando assim: Deus, tem misericórdia de mim. Ele nem olhava para o céu, ele falava: eu sou pecador. O que Jesus falou? Aquele que se exaltou saiu dali sem ser justificado por Deus, mas aquele que se humilhou foi justificado por Deus. Pessoas maduras, elas se humilham diante de Deus. Elas não chegam diante de Deus dizendo assim: Deus, porque o Senhor está fazendo isso comigo? Eu só sofro nessa vida, eu só passo de prova, e vai querer, digamos, jogar a culpa em Deus. Pessoas maduras, elas chegam diante de Deus: Deus, eu realmente não presto, eu sou ruim, o Senhor me salvou porque o Senhor é bom mesmo. E essas pessoas recebem a salvação, porque diante de Deus, o que você faz de bom não adianta nada para te salvar. Você pode ser a pessoa mais bondosa do mundo, se você não tem Jesus como teu salvador, você não vai ser salvo.
que nos salva é a graça de Deus. Somente a graça. Não é o que você faz de bom. O que você faz de bom, quando você é salvo por Deus, são as obras, são o fruto. Você tem que fazer algo bom se você for salvo por Deus. Mas não é isso que te salva. É somente a graça de Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, fala assim, sobre humildade. Fala sobre a atitude de Jesus que ele teve. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar a ninguém. Sejam humildes. Considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses dos outros. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo a que desse a se apegar. Ao invés disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, em morte de cruz. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Ele, sendo Deus, se despiu de sua glória e se tornou como uma criatura, como um homem. Nasceu de mulher, passou por dificuldade, passou por aflição, sentiu fome, sentiu sede, foi tentado, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se humilhou. Ele nos demonstrou como a gente deve ser. Pessoas maduras são humildes, como fala aqui, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Pessoas maduras, elas abrem mão dos seus próprios interesses e se preocupam com os interesses dos outros. Pessoas que só se preocupam com si mesmo são pessoas imaturas. Quando você se preocupar com o bem do próximo, com a angústia do próximo, isso é uma característica de gente madura. E nós, como igreja, precisamos ter essa característica, de se preocupar com a dor do outro, com a dor do próximo. Outra característica de pessoas maduras é a renúncia. Renúncia é algo tão difícil, né? Você abrir mão de algo que é teu por direito, que é teu, que você ganhou. Você abrir mão daquilo por causa de outro. Lucas capítulo 18, Jesus tem um encontro com um jovem. Lucas 18 diz assim, certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus já chegou nele. Por que você me chama de bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom. Jesus falou para ele assim, você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Aquele homem respondeu: tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu a sua resposta, Jesus falou alguma coisa assim para ele: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê seu dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. E depois venha e me siga. Ao ouvir aquelas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Aquele jovem rico chega diante de Jesus, cheio de panca, cheio de posição, chegando: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: você conhece os mandamentos? Jesus falou os mandamentos para ele. Ele falou: isso aí eu faço desde a minha juventude, eu cresci na igreja, meu pai é crente, eu faço tudo isso desde criança. Jesus olha para ele, Jesus conhecia o coração daquele jovem, sabia onde estava preso o coração dele, falou assim: só te falta uma coisa. Quem sabe aquele jovem ficou assim: só uma coisa, então tranquilo. Para ele só faltava uma coisa. Para mim, para você, quem sabe falta um monte de coisa. Mas para aquele jovem faltava uma coisa. Só que ele não conseguiu abrir mão daquilo. Jesus falou assim: só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. E assim você vai ter um tesouro no céu. A palavra diz que aquele jovem se entristeceu, porque era muito rico. Ele só precisava renunciar a uma coisa. Ele não renunciou. Ele saiu dali e continuou vivendo a sua vida. Porém, logo em seguida, no capítulo 19 de Lucas, Jesus tem um outro encontro com outro homem rico. Vamos ler? Lucas 19, 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade.
havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era muito baixo e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante, subiu numa figueira brava e no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje eu vou pousar na sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Então, enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de imposto, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Aquele jovem rico não conseguiu renunciar aos seus bens. Porém, esse outro homem rico chamado Zaqueu, quando Jesus teve um encontro com ele, Jesus, se você prestar atenção no texto, Jesus não pediu nada para ele. O povo começou a pilhar ali, Jesus está na casa de pecador, da onde já se viu. Esse homem pecador, cobrador de impostos, rouba a gente. Zaqueu falou assim: a partir de hoje, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus não precisou falar nada, porque Zaqueu entendeu Jesus ali. Ele viu a atitude de Jesus ir na sua casa. E Zaqueu se arrependeu e pegou e entregou os seus bens, renunciou aos seus bens. Teve uma atitude de maduro. Aquele jovem rico havia crescido na igreja, a vida inteira ele praticava a lei, tudo correto, e não conseguiu renunciar os seus bens, porque os seus bens tinham ele. Mas Zaqueu, um cobrador de impostos, um pecador, um homem mal visto pela sociedade, quando teve o encontro com Jesus, logo de cara já entregou metade dos seus bens. Jesus não está pedindo hoje o teu dinheiro, a tua casa, o teu carro, não. Jesus está pedindo a tua vida. Você está disposto a renunciar a tua vida para viver de acordo com a vida que Jesus tem para você? Ele não pede os teus bens, Ele não pede as tuas coisas. Você contribuir na casa de Deus faz parte da vida cristã, mas não é o principal objetivo de Jesus. Ele quer você. E você está disposto a renunciar a você mesmo para viver uma vida madura? Filhos maduros renunciam à sua própria vida para viver o que Deus tem para a sua vida. Está disposto a renunciar? Se tornar um filho maduro? Abrir mão das tuas vontades para viver a vontade de Deus? Somente filhos maduros abrem mão dos seus desejos, das suas vontades, para viver o propósito de Deus. Terceira característica de pessoas maduras. Uma palavrinha pequena, mas difícil de ser dita: perdão. Perdão é algo de gente madura. Gente madura. Pessoas imaturas não conseguem perdoar, mas gente madura perdoa. Abra sua Bíblia em Gênesis 50, versículo 14. Fala sobre José. Durante essa semana a gente foi falado sobre José também aqui nas primícias. E José é um exemplo de um homem maduro em Deus. José entendeu os processos e viu que tudo aquilo que ele passou fazia parte do seu crescimento. Gênesis 50, 14 diz assim, depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos os que haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, os seus irmãos ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará a sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos que, por favor, perdoe seus irmãos pelo mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso nós, servos do Deus e de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu essa mensagem, começou a chorar.
Depois de seus irmãos chegarem e se curvarem com o rosto ao chão diante de José e falarem: somos seus escravos, José respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Pessoas maduras perdoam. Você sabe o que José passou? José foi pego por seus irmãos, jogado numa vala para ser morto. Não conseguiram matar ele, pegaram ele e venderam ele para ser escravo em outro país. Chegando naquele país, ele começa a ser escravo ali na casa de Potifar. A mulher de Potifar arma contra ele para tentar derrubar ele. José não se deita com ela e ela acusa ele que havia a violentado, e José vai preso. E fica anos na cadeia. José passou por escravidão, humilhação, prisão, tudo que tinha direito. Mas quando seus irmãos chegaram até ele, ele os perdoou. Porque gente madura perdoa. José pegou tudo aquilo que fizeram de mal contra ele e entendeu que aquilo lá era um processo para amadurecer ele. Você tem uma opção. Eu vi isso numa série que eu gosto muito. Ou você pega os limões da tua vida e fica com o azedo dele, ou você pega e esmaga eles e faz uma limonada. Você precisa pegar as coisas ruins que fizeram para você e usar para algo bom. Você precisa pegar as ofensas que te fizeram e transformar em algo bom. José pegou toda aquela ofensa e entendeu que aquilo lá fazia parte do seu amadurecimento, que fazia parte do processo. Igual o Silvanei falou ontem no culto, Pedro teve que passar por um processo até se tornar o homem de Deus que foi. E José entendeu esse processo. Quando seus irmãos chegaram até ele, ele os perdoou. Perdão faz parte da maturidade. Outra característica de pessoas maduras são pacificadoras. Hebreus capítulo 12 diz assim, versículo 14: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá a Deus. Cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando os outros, contaminando a muitos. Pessoas maduras, elas são pacificadoras. Mateus capítulo 5, versículo 9 fala assim: bem-aventurados que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. O cristão é um pacificador, assim como Jesus. Ele não procura saber de quem é a culpa, não está preocupado com isso. Ele quer somente resolver o problema. Que nós venhamos ser pacificadores, que nós venhamos ser promotores da paz. Quando pessoas vierem até nós trazer problema, falar mal um do outro, que a gente venha ser o apaziguador, não aquele que vai colocar mais lenha na fogueira. Que a gente venha ser pessoas que propaguem a paz. Pessoas maduras são pacificadoras. Outra característica, para a gente acelerar, é a paciência, a perseverança. Paciência é algo de gente madura. Pessoas imaturas são impacientes. Você conhece alguém impaciente? Que fica ansioso, e hoje em dia a nossa sociedade é cheia de gente impaciente, gente ansiosa, gente doente por causa disso. Não, ficam angustiadas pelo amanhã. E nós precisamos ser pacientes. Pessoas maduras em Deus são pacientes. Romanos 12:12 diz assim: alegrem-se na nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando você estiver passando por uma dificuldade, você precisa ser paciente, entender o processo. A paciência é algo difícil de ser cultivado, mas é algo necessário para você se tornar maduro em Deus. Tiago 5:7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo, ele fugirá de vocês.
Aproximem-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Não é esse versículo, eu estou lendo errado aqui. Não tem a ver com paciência isso aqui. Deixa eu ver se eu acho que é em Tiago. Eu acho que é o 5. Deixa eu ver aqui. Aqui, 5:7. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes. Fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem o exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Nós precisamos ser pacientes. Assim como o lavrador, como fala ali. Um lavrador, quando vai plantar algo, ele joga a semente e ele fica ali do lado falando: semente, cresce, 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 fica aqui. E fica ali o tempo inteiro falando isso. Cresce, vai, sementinha, vai. Não. Ele planta e deixa crescer. Espera com paciência, até dar o tempo de germinar, crescer, florescer, ficar maduro, e daí que ele vai colher. O lavrador é assim. Aqui também cito o exemplo de Jó. Jó passou por tudo que passou, perdeu tudo que tinha, mas ele esperou pacientemente em Deus, e Deus restituiu tudo aquilo que ele havia perdido. Nós precisamos ser pacientes. A maturidade exige tempo, exige passar por processos. Então a paciência é essencial nesse processo. Abraão teve que esperar 25 anos até a promessa se cumprir na sua vida, de ter o seu filho Isaque. José esperou 13 anos até se tornar governador. Davi esperou 15 anos até se tornar rei. Se as pessoas fossem impacientes e na primeira adversidade desistissem, não veriam o que Deus havia feito se cumprir. Paciência é algo necessário para a maturidade cristã. Romanos 5:3 diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos a perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Então a paciência é essencial. A paciência produz perseverança. Então quando você passa dificuldade, você não tem que murmurar, você tem que aprender, ser paciente e crescer, porque a dificuldade vem para nos moldar, para nos aprovar, para nos tornar maduros. Se não vir a dificuldade, você não vai crescer. Já ouviu falar que crescer dói? Adolescente, quando está crescendo, tem uma fase que dá aquela espichada e sente dor no corpo inteiro. E na nossa vida espiritual é assim também. Quando a gente está crescendo, levando bordoada, dói. Para uma massa de pão crescer, tem que amassar, tem que apertar, tem que jogar e quase pisotear ali para ela crescer. Para ficar descansando e crescer. E nós, quando estamos sendo moldados por Deus, é da mesma forma. Ele vai nos apertando e vai espichando e vai para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente não espanar na primeira dificuldade que vier. Última característica para a gente encerrar. Algo que todos nós devemos procurar: domínio próprio. O domínio próprio é algo tão difícil.
o domínio próprio da nossa língua. Lá em Tiago, capítulo 3, 1, diz assim, ó: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós que ensinamos seremos julgados com mais vigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. No versículo 7. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes ela louva o Senhor, às vezes ela amaldiçoa aqueles que Deus criou. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não é certo. Acaso, de alguma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Pode a figueira boa produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Dominar a língua é algo difícil. Muitas vezes nós vemos dentro da igreja gente que gosta de falar mal dos outros. Viu algo acontecendo de errado na vida do outro, vai lá falar com o irmão, tem que contar algo para nós orar por tal pessoa. Com desculpa de orar, né? Vai lá e fala, fulano está fazendo isso e isso, mas é só para futricar, só para fazer fofoca. Nós temos que dominar nossa língua. Dominar o que a gente fala para os nossos filhos, para nossa esposa. A palavra tem poder. Se você não controla a tua língua, ela te condena. Aqui nesse capítulo 3 de Tiago, ele fala que a língua é como um leme que governa um navio. Um leme é uma coisa pequenininha, é um lençol lá, mas ele que direciona o navio. E a nossa língua é algo tão pequeno, mas que a gente às vezes arrebenta a vida de alguém com a nossa língua. Porque a gente fala mal, que a gente fica criticando. Nós precisamos dominar a nossa língua. Ter ela sob controle, não deixar que ela nos domine. Outra coisa que nós temos que dominar. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o seu próprio corpo, e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá essas práticas, como já advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Nós temos que dominar a nossa área sexual. Você que é jovem, que fica com tudo quanto é menina, que fica se amassando, que fica se pegando, você precisa dominar o teu instinto sexual. Você precisa dominar o teu próprio corpo, dominar as tuas vontades. Você não pode deixar que o teu desejo sexual domine você, mas você tem que dominar ele. Nós não podemos ser escravo. Muitas vezes nós saímos do pecado, saímos do mundo, mas ainda somos escravos de certas coisas. Nós precisamos nos libertar. Somos dominados por certas coisas. Precisamos nos despir de tudo isso. Não deixar que nada nos domine, que o nosso desejo sexual nos domine. Nós temos que ter controle sobre isso. É difícil? É difícil. Mas nós precisamos dominar, ter o domínio, não ser escravo disso. Precisamos ter domínio sobre a nossa vida e não deixar que nada nos domine. Muitas vezes acabamos sendo dominados pelo nosso trabalho. Levamos problemas dele para a nossa casa. Pessoas maduras sabem separar as coisas e deixar os problemas onde devem estar. Não podemos levar problemas do trabalho ou da igreja para a nossa casa. A gente precisa dominar a nossa vida por inteiro. Meu trabalho é muito estressante. Meu chefe, que não é evangélico nem nada, ele me ensinou uma coisa logo que eu entrei no banco. Ele falou assim: Felipe, o que é do banco fica na porta giratória quando você sai daqui. Esquece. Porque o dia inteiro a gente reclamando e... Sabe como é que é o banco, né? A pessoa vai no banco para reclamar, para pedir baixar juros e a gente fica na pressão o dia inteiro. E quando a gente sai de lá, tem que sair, deixar lá o problema. Se eu levar para minha casa o problema, a Alessandra não vai me aguentar. Ela vai mandar embora de casa. Eu não posso pegar os problemas aqui da igreja, alguma discussão, uma coisa assim, e levar para minha casa. Os problemas devem ficar aonde eles foram gerados. O teu trabalho, a vida aqui na igreja, aonde quer que seja,
deve ser dominada por você. Você não pode deixar que ela te domine, que você seja escravo do trabalho, seja escravo do serviço. Não, você deve dominar sobre ele, dar limite a ele. Vamos ler o último texto? Você leu bastante a Bíblia hoje? Abra sua Bíblia em Romanos 8. Eu vou querer ler o capítulo inteiro quase, porque esse texto é muito profundo. Então, pessoas maduras, vamos lembrar o que a gente falou? Todas as características que pessoas maduras têm. Pessoas maduras são humildes, renunciam, perdoam, são pacificadoras, são pacientes e têm domínio próprio. Romanos 8, 1 diz assim. Olha como esse texto aqui é muito rico. Olha o que fala. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de salvar, por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito. Possamos cumprir juntas as exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Esse texto de Romanos, se você continuar lendo, você vai ver que quem é guiado pela sua natureza não tem uma vida com Deus. Se você é guiado pelos seus próprios desejos, você não tem como ser guiado pelo Espírito de Deus. Você precisa dar limite para os seus desejos, para as suas paixões, e ser guiado pelo Espírito de Deus. E como a gente leu no começo, o Espírito de Deus nos torna filhos de Deus e, por consequência, herdeiros de Deus. Vamos ficar de pé? Sei que você cansou de me ouvir, mas eu espero que você tenha entendido que é necessário amadurecer, que é necessário crescer. Eu não sei se, ao olhar para tudo isso, você se identificou com alguma coisa, que você tem que amadurecer em alguma área que foi citada aqui. Mas quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que eu tenho que crescer em muita coisa. A vida cristã é um processo, é algo constante. A gente sempre vai ter que melhorar em alguma coisa. Tudo que eu falei aqui não é para te afrontar, não é para te afrontar, é para te confrontar. É para te mostrar o que a palavra de Deus mostra e juntos a gente crescer em Deus. Deus tem coisas grandes para a minha vida e para a tua vida. Mas para a gente poder ter acesso a essas coisas grandes, nós temos que crescer. Tem coisas que não estão ao alcance de criança, só para adulto. Você quer ter acesso às coisas grandes que Deus tem? Você quer ter? Deus tem coisas grandes para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Você não é algo inútil, não é um acaso. Deus tem um plano para você. Deus tem uma vida para você. Mas para você poder viver essa vida, você precisa abrir mão da tua vida.
Crescer dói, mas é necessário. Quando vier as adversidades, as dificuldades, que certamente virão, não murmure, mas tome elas como lição para o teu crescimento, para o teu amadurecimento. Deus, diante de tudo isso que a gente falou aqui, eu vejo que eu sou tão falho, que eu sou pecador, que eu sou um miserável, Pai. Eu preciso da Tua graça todo dia, Pai. Se não é a Tua graça, o Teu amor na minha vida, eu estaria perdido. Mas eu sei que o Senhor é bom. O Senhor me salvou do reino das trevas e me trouxe para o Seu reino. E eu, como Seu filho, eu quero governar contigo, Cristo, Deus. Eu preciso assumir responsabilidade. Eu preciso amadurecer. E assim como eu peço pela minha vida, eu peço pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Que a gente possa amadurecer em Ti, que a gente possa crescer, que a gente possa deixar os mimimi de lado, que a gente possa deixar os dodói de lado e crescer. Que a gente venha parar de buscar adulação e bajulação e aprovação de homens. Que a gente venha buscar a aprovação Tua. Se a gente for aprovado por Ti, Pai, basta. Não importa o que os outros falam da gente, se nos criticam, se nos apedrejam. Se a Tua aprovação é conosco, isso basta, Deus. Nos molda de acordo com a Tua vontade. Eu sei que vai doer, o Senhor vai apertar, o Senhor vai esticar. Mas eu quero passar por isso, Deus. Porque eu quero crescer, eu quero amadurecer. Eu te peço, Deus, vem nessa noite sobre a vida dos Teus filhos que estão aqui. Se necessário for, Pai, quebra tudo. Arrebenta com nossas construções edificadas sobre a areia e nos faz edificar sobre Ti, Pai. Que a gente possa ser maduro, que a gente possa deixar as coisas de menino, que a gente venha deixar de buscar a bênção, a vitória somente e buscar Você, buscar a Ti, Jesus. Porque se nós buscarmos a Ti, isso basta. Isso basta. A Tua presença basta. Nós queremos amadurecer como igreja, Pai. Nós queremos crescer em Ti. Que essa palavra venha nos moldar, Pai. Que venha gerar em nós algo novo, Pai. Te peço, Deus, te agradeço por tudo que o Senhor fez, Pai. Em nome de Jesus.